Oi, gente! Agora a gente vai começar o nosso estudo de como ouvir o Espírito Santo. Eu fiz um mapa mental. Tomara que esse vídeo não fique grande, mas o que a gente precisa em primeiro é ter conhecimento da palavra. Por quê? Quando a gente tem conhecimento, a gente fica até mais fácil identificar. Só que, claro, existem outras coisas que no nosso dia a dia a gente às vezes passa despercebido e a gente acaba achando que é normal. Ler a Bíblia também é muito essencial, porque assim você vai conhecer a verdade. Pesquisar sobre coisas relacionadas à Bíblia é muito essencial. Mas tem que ser sobre realmente a Bíblia, porque existem muitas outras pessoas que elas não entregam totalmente a verdade. Elas falam de outros livros, que são livros apócrifos, que eles não dizem, porque eles não foram escritos com o ágio do Espírito Santo. Foram livros só escritos. E por isso que a gente tem que ter cuidado, né? Porque a gente tem que conhecer a verdade nos libertará. Segunda coisa, ter intimidade com Jesus. Falar os seus problemas com ele, desabafar mesmo, porque ele é o seu melhor amigo. Não precisa ter vergonha com ele, tá tudo bem, ele vai te entender, até porque ele passou por várias coisas por a gente, mesmo a gente não merecendo, ele fez tudo isso. Por isso que é também muito importante você contar sobre o seu dia, sobre o que você fez. Parece bobo, mas ajuda bastante, porque assim você vai estar ali alimentando o seu relacionamento com Jesus. E é muito bom. Principalmente antes de você dormir. Claro que muita gente vai estar cansado, eu entendo. E ele também entende. Mas às vezes acontece comigo. Eu comecei a praticar, tipo, toda vez quando eu me deito pra dormir, depois de orar, né? E, enfim, depois de agradecer por tudo e tudo mais, fico conversando, falando o que aconteceu, o que eu fiz no meu dia pra ele. Claro, aqui, porque se eu ficar, tipo, cochichando ou falando, o inimigo vai ouvir e ele pode usar essas coisas que eu falo contra mim num futuro próximo. Já aconteceu bastante, com certeza acontece com muita gente e muitas pessoas não percebem isso. E muitas vezes a gente acaba caindo porque eles descobriu o que você planeja, o que você quer fazer, o que você tem vontade, e ele acaba estragando tudo. Então é importante a gente parar de falar e usar mais a mente, porque Jesus, Deus, a Trindade, né, consegue ouvir nossos pensamentos. Então uma grande forma de também se blindar é meio que driblar, enganar o inimigo, sabe? Tipo isso. Porque ele não vai conseguir ler nossos pensamentos. Ele não é tipo, onipotente, sabe? Ele só vai descobrir na hora que você for fazer, que no caso é nos nossos atos que ele vai descobrir. Mas aí você vai ter uma força maior, né? O 3, que são 4. O terceiro é prestar atenção aos sinais. Não só na Bíblia, mas do mundo, pois o mundo fala bastante. Como no início eu disse, tem que ter o conhecimento da palavra, é essencial para poder começar a ouvir, ou para você identificar que o Espírito Santo está falando com você, está te alertando, te dando conselhos que, nossa, cada conselho profundo que eu recebo. O mundo, ele fala muito, porque a gente vê coisas que a Bíblia condena, que o povo hoje em dia está normalizando, achando normal, achando bonitinho, sendo que não é condena, Deus condena. Ele não gosta, ele detesta, ele odeia, porque tem várias práticas que o povo está normalizando, a sociedade não está correspondendo ao que a Bíblia está falando, né? Que foi o manual que Jesus deixou para a gente. Tudo que está aqui na Bíblia são as palavras vivas do Criador, de Jesus Cristo. E o mundo, a gente vê as maldades hoje em dia, e
muitas pessoas já estão achando normal algumas coisas, não estão tendo compaixão. Jesus disse que quando ele estivesse para voltar perto, né, o amor de muitos esfriarão. E hoje tá realmente muitas pessoas frias e muita maldade por aí. Sim, que sempre teve maldade, só que parece que nesse tempo essa maldade tá mais profunda, sabe? O inimigo nem tá mais se escondendo, ele tá aí, ó, se mostrando. E muitos adorando ele porque se cegaram, porque não que nem a parábola da semente. Quem conhece sabe. Quem não conhece vai pesquisa, porque eu não quero que o vídeo fique muito grande. A semente foi plantada, só que não germinou, né? Não chegou no coração a palavra. E se chegou, ela se desfez, ela não fixou, sabe? E é importante a gente tatuar. Não tatuar que nem atualmente o povo tá fazendo como modinha, mas tatuar no nosso coração as palavras de Cristo, as parábolas e as frases que ele falou, porque é importante, principalmente para não cair nas tentações do inimigo, que vai ser o próximo teminha que eu preparei. O inimigo, ele nos manipula de uma forma muito detalhada, muita gente não percebe. Eu não percebia, mas depois eu fiquei refletindo todos os dias sobre o dia, sobre o meu relacionamento, né, com Jesus, o que estava acontecendo. E muitas coisas foram sendo reveladas. Claro, o Espírito Santo por trás, né, revelando. Mas, tipo, um pensamento negativo, um pensamento intrusivo, através de filmes, de músicas mundanas, que tem cada barbaridade nas músicas, e as pessoas, nossa, que coisa boa, nossa, que maravilhoso. Isso eu fico indignada, é cada coisa horrível que as pessoas estão achando normal através de filmes de terror principalmente, porque provocam medo, sabe? E isso aí é uma porta, né? Não é uma brecha, isso é uma porta para que o inimigo entre na vida de vocês e consiga produzir medo em algumas coisas, tanto tipo como o vulto, essas coisinhas que muita gente tem medo. Mas quem começa a saber e a descobrir, a ter conhecimento da palavra, não vai mais ter medo dessas coisas, eu garanto, porque antigamente eu tinha medo e hoje em dia eu não me importo. Porque a gente tem Jesus, né? Olha só. Se Deus é por nós, quem será contra nós, não é mesmo? Cuidado com as amizades, porque existe a amizade, aquela amizade falsa. Porque é sempre bom, é sempre essencial a gente ter amizades que nos fortalecem na fé, não amizades que nos levam a cair em tentação, a pecar e achar a maldade normal, né? Muitas vezes a gente tá naquela grupinho de amigos falando besteira e o Espírito Santo dá tipo um puxão em você mesmo. Dá tipo, ei, se toca, não, isso tá errado. Você não é disso, você não fala essas coisas. Não é pra você fazer isso. O Espírito Santo é assim, sabe? O Espírito Santo ele não fala em primeira pessoa, ele realmente fala pra você, sabe? Tipo, que nem eu tô falando agora. É assim. E já indo para o próximo, cuidado com o anjo de luz. O anjo de luz, tá? Se vocês lembram, Jesus foi tentado no deserto. Por quem, né? Você já sabe que eu não vou nem falar o nome dele, que não é pra chamar. Foi tentado por ele, né? Ele ofereceu a Jesus coisas que a gente acha maravilhoso, provavelmente. Riquezas, essas coisas, desafiando até o poder de Deus, que não pode. E Jesus fez o quê? Ele usou a palavra, as escrituras, para tipo, combater, sabe? O certo é certo e o errado é errado, né?
para não cair na tentação. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ter a palavra tatuada no nosso coração, na nossa mente, para que quando o inimigo vier como anjo de luz para você, porque isso é frequente, já aconteceu comigo, acho que domingo, ele usou a palavra para poder me manipular. E eu tava com o quê? Com um verso tatuado no meu coração. E eu peguei e joguei contra ele a palavra, a verdade, a fala de Jesus. E pronto, tudo se desfez, entende? Tudo não fez mais sentido, porque naquele momento essa manipulação estava começando a fazer sentido, mas aí eu percebi que os pensamentos intrusivos que estavam acontecendo, sendo jogados contra mim, e aqueles pensamentos ruins, eu disse, como assim? Jesus não vai me fazer pensar isso. Jesus não vai me querer isso de mim, que eu faça tal coisa ou que eu desista, né? Porque Jesus não veio para julgar, ele veio para libertar. E aí pronto, aí eu me liguei, olha quem que tá tentando, usando a palavra para me atingir. Aí eu comecei a declarar Jesus como meu Salvador, porque todo aquele que fala que Jesus é o seu Salvador e crê no seu coração que Deus ressuscitou Jesus, será salvo. O inimigo, ele fala em primeira pessoa, diferente do Espírito Santo. O inimigo, ele fala no seu ouvido para você achar que é você falando. Tipo, ele fala em primeira pessoa, ele não vai falar você é isso, você é aquilo. Ele fala eu sou isso e aquilo, entendeu? Para você achar que é a sua voz. Tipo, eu pequei, eu fiz isso e aquilo, eu não vou ser perdoada. Ele fala isso no seu ouvido para que você ache que é seu pensamento, sua voz da cabeça falando. E não é ele, tá? E é muito frequente isso no dia a dia, né? Todo dia a gente tá numa guerra espiritual. Acontece bastante, né? Com todo mundo. Principalmente com quem já sabe a verdade e tenta seguir as leis, né? Que Jesus deixou pra gente. É bem atacado mesmo. E ele é bem espertinho. Mas o Espírito Santo sempre tá aqui pra mim, me dar glória a Deus. Ele te faz sentir medo e duvidar. Tipo, pronto. Ele fala em primeira pessoa, né? Eu pequei. Eu não mereço perdão porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Tô com medo de ir lá pra baixo, né? Lá pra baixo. Tô com medo de Jesus não me perdoar. Tô com medo de ter pecado contra o Espírito Santo, porque tem muita gente que tem medo. Se você tem medo, você não pecou contra o Espírito. Mas provoca medo. Tudo que provoca medo não vem do Senhor, né? Porque Deus sempre, muitas partes da Bíblia, Deus fala, não temas, não tenha medo. Porque a gente precisa aprender a confiar. Confiar nele, né? Muita gente ainda tem um pouco de receio de confiar, porque não vê, né? Porque às vezes não tem resposta. Mas mesmo um silêncio é uma resposta dele, né? E às vezes ele vai responder imediatamente, às vezes ele vai demorar meses, anos para responder. Normal, já aconteceu comigo mesmo, sou testemunha. Muitas vezes é de pecados já passados, sabe? Você pecou no passado, você se arrependeu, você chegou em Jesus, falou seus pecados, falou que você se arrepende verdadeiramente, que é importante ser verdadeiro. Você falar, eu amo Jesus, mas você sente que não é verdade, você tá mentindo para Cristo. Eu admito, já aconteceu, porque eu tinha a frieza, sabe? A frieza espiritual, porque eu tava distante da Bíblia, distante dos conhecimentos. Já aconteceu, de eu me afastar. E eu fiquei com frieza, né? E pra vencer a frieza, você tem que pegar a Bíblia e ler. Mesmo você estando sem vontade, você tem que pegar e ler, porque se você não tá com vontade é porque tem alguma coisa fazendo você se sentir assim. Aí você tem que lutar contra isso, né?
guerrear, porque assim que você coloca seu joelho no chão e começa a orar, você está declarando guerra contra o inimigo, e ele não vai ficar parado esperando ele ser derrotado ou Jesus ganhar você. Ele vai tentar te ganhar de novo e provar para Deus que ele consegue pegar um filho dele, do pai, e pegar para ele, entendeu? É assim que funciona. Ele tá fazendo isso desde o início, desde Adão e Eva, pra se vingar, sabe? Porque ele não quis ser que nem os outros anjos, que queria obedecer e adorar somente a ele, porque deu o livre-arbítrio, mas não podia usar, né? Que tinha que ser só pra Deus, só viver só pra ele não quis. Aí ele foi expulso. Ele e a terça parte dos anjos. Não é só coisa ruim, é vários. Pra nossa tristeza. Mas Jesus tem poder, né? O nome de Jesus tem poder. Eu lembro que quando eu tava em uma briga espiritual, acho que eu tenho uma tentação, uma provação talvez, eu repreendi, né, todo pensamento ruim, toda presença que eu tava sentindo, e eu fui dormir quando eu sonhei uma voz falando Atos 3, Atos dos Hebreus, e eu acordei com isso na cabeça, Atos 3. Peguei a Bíblia e fui procurar. Quando eu vi o texto, vi o título era O Nome de Jesus Liberta, sabe? E isso, eu acordei tão feliz nesse dia, mas eu acordei tão feliz depois desse sonho. Aí depois que eu li isso eu me senti mais feliz ainda, porque eu me senti mais protegida, sabe? E é nesses momentos que a gente tem que se apegar muito, muito a Jesus, que ele vai nos libertar de todo o mal, mas você também tem que dar os seus primeiros passos, porque Deus e Jesus não é o gênio da lâmpada, tipo, paciência. Muita gente pede paciência. Ai, meu Deus, me dá paciência, Jesus me dá paciência. Não é o gênio da lâmpada, ele não vai, toma paciência, toma isso, toma aquilo. Não vai. É você que tem que dar o primeiro passo. Você que tem que começar a caminhada, ele vai te ajudar, ele vai te auxiliar, ele vai dar oportunidades para você desenvolver paciência, mas ele não vai te entregar de mão beijada, assim seria fácil demais. Assim, a porta, o caminho estreito que Jesus falou não seria tão estreito, né? Não teria tantas dificuldades. Por isso que a gente precisa praticar, a gente precisa pegar isso aqui, ó, e alimentar o Espírito Santo, porque a gente alimenta a carne, então nada menos justo do que alimentar o Espírito mais do que a carne. Se você quer ser libertado de toda raiz ruim, sabe? E eu vou ler obras do instinto egoísta, que no caso são coisas ruins que hoje em dia a gente normaliza e que às vezes a gente faz sem nem perceber, que não são do Espírito Santo. E algumas pessoas acham até que é, mas não é. A Bíblia condena. As obras do instintos egoístas são bem conhecidas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, rivalidade, divisão e sectarismo, inveja, bebedeira, orgias e outras coisas semelhantes. Repito o que já disse: os que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Bom, como eu acabei de ler, algumas coisas, vocês quiserem pesquisar se tiver dúvida, mas algumas coisas que acontecem hoje em dia: idolatria, por exemplo, libertinagem, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, rivalidade. Essas coisas o povo faz. Muita gente, fiquei intrigado de fulano de tal. Eu sinto muito, né, por essa pessoa. Porque tem que amar o seu inimigo e não odiar ele, né? Jesus morreu por todos e não só por uma pessoinha só. Ninguém é especial.
Bom, tipo, não existe... Todo mundo é especial, mas não é só uma pessoa, né? Seria egoísmo dizer, Jesus só morreu por mim. Morreu por todas as outras pessoas. Todos nós somos irmãos. Bom, aqui tem várias coisas que eu fui dar uma pesquisadinha pra ter certeza, né? Porque tem algumas palavras que eu não consigo saber o significado. Eu quero trazer a verdade, somente a verdade. E muitas coisas hoje em dia, tipo ciúmes, ira, rivalidade, inveja, bebedeira, que hoje em dia tá muito normal as pessoas ficar bêbadas, ser viciado, alcoólatra. É uma grande abertura também para o inimigo, até porque um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio. Isso significa que você ter domínio da sua mente. Você não tá bêbado caindo por aí ou tá alto com álcool, sabe? Domínio próprio, porque Deus, Jesus, ele quer sim você sóbrio, como um verdadeiro adorador, um verdadeiro seguidor do mestre. Sectarismo, que eu pesquisei, tá? São pessoas, diz lá que são pessoas que seguem uma seita e que também se acham que estão certos, tipo, eles acreditam que estão certos, eles são teimosos, eles acreditam que eles que têm a verdade e que qualquer outra pessoa que venha falar outra coisa não é a verdade, sabe? Mesmo a Bíblia estando nitidamente clara sobre essas coisas que são abominações pelo Espírito Santo, por Deus, por Jesus, eles ainda querem ser o dono da razão, né? O dono da verdade, sendo que a Bíblia e a Trindade fala que não entendo, porque a palavra de Jesus é extremamente clara, não tem nenhuma simbologia nela para ficar duvidando ou dificuldade de entender, porque eu mesmo entendo de primeira, porque graças a Deus, né, em primeiro, mas eu não entendo, não vejo dificuldade nenhuma de escutar e entender, entende? Eu fico um pouco indignada com essas coisas. Fornicação é imoralidade sexual, ou seja, prostituição, né? Impureza também, essas coisas, todas essas coisas que eu falei aqui, hoje em dia o povo tá muito normalizando bastante, sabe? Por isso que eu digo, o mundo tá meio nos seus últimos momentos. E a Bíblia tem que se cumprir, mesmo você querendo, tendo medo ou não. A Bíblia vai se cumprir. A profecia já está se cumprindo. Por isso que a gente tem que estar de olho sim no mundo. Claro que Jesus disse que não era para se preocupar e nem pensar no dia da volta dele. Porque vão ser dias de terrores. Não é para desejar esses dias, sabe? E Jesus deixou bem claro pra gente, porque ele já sabia que hoje em dia haveria a famosa ansiedade, né? Que várias pessoas estão desenvolvendo e tendo. Eu mesmo tenho, mas eu aprendi a controlar. Que ele disse, não é pra pensar no dia de amanhã, né? Porque só Deus sabe o dia de amanhã, nem precisa estar pensando. Não é pra se preocupar com o que vai comer amanhã, com o que vai vestir, o que vai fazer, porque é pra confiar, entende? Isso é pra mais uma chave pra você aprender a confiar. Você não pensar no dia de amanhã e confiar que Deus está preparando um dia maravilhoso, cheio de graça pra você. Todo dia é dia de mudar. Você teve... Pronto, eu tive 20 anos de vida, acho que tirando alguns só pra eu crescer e me amadurecer mentalmente. Eu tive uns 13 ou 15 anos por aí de amadurecimento para eu mudar de vida e saber o que é que eu quero, ou o que é que, no caso, não o que é o que eu quero, porque o coração do homem é corrupto e enganoso, então não existe esse conselho de, faça o que você quer, isso é ciladas. Tem que ser o que Deus quer, o que tá aqui nesse livro, o que ele deixou pra gente. Então, muitos desse conselhinho
tá se espalhando pelo mundo para as pessoas seguir o coração, fazer o que você quer, mas aí se você fizer o que você quer, você vai ser igual as pessoas do tempo de Noé. Eles fazem o que queriam, o que a carne pedia, né? O que eles queriam, tinham vontade, eles estavam fazendo ali. E eles eram tipo, faziam de mini deuses, sabe? Eles eram seus deuses, sabe? Tipo, se eu fizesse tudo o que eu queria, eu seria meu Deus, sabe? Eu que seria o meu Deus. Porque eu que mandaria na minha vida. E isso é ser independente do Espírito Santo. E independência do Espírito Santo é um tipo de blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque você tá indo contra ele. Você fazer esse pecado, você não tem perdão. Você ousar falar contra o Espírito Santo, você não vai ter perdão. Todos os outros pecados serão perdoados, mas esse em específico não vai ter perdão. Não tem mais volta depois que você comete. Então, pelo amor de Deus, tenham cuidado com isso. Mas por isso que eu, hoje em dia, tô fazendo esse vídeo pra você não errar. Por favor, eu tô sendo clara. Bom, eu vou falar os frutos do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fé, mansidão e domínio de si. Contra essas coisas não existe lei. A gente somos seres errantes, pecadores e falhos, né? A gente tem duas forças muito fortes dentro da gente. Uma do mal e a outra do bem. No caso, uma da carne e a outra do espírito. Jesus disse que todo aquele que não for que nem uma criança não entrará no reino dos céus. Isso é inocente, puro de coração, principalmente. Tem que ter pureza de coração, sabe? Ter paciência. A paz, a alegria. Não, a gente tem que ser alegre nessa vida, paz, sabe? Às vezes é difícil, porque a gente tá no buraco, mas, como eu disse, venho dizendo, né? Confessem-se a Jesus, voltem pra Ele, falem seus erros, seus pecados, suas fraquezas, onde você errou. Fala pra Ele que você não quer mais fazer isso, que você tá disposto a negar o mundo e a seguir só a Ele, sabe? Aceitar Ele na sua vida. Ele só quer isso, Ele só quer o seu coração. Ele tá voltando, minha gente. Ele tá voltando. Eu tô tão feliz. Amor o próximo. Nossa, como é difícil, né? Amar o próximo. Tem gente que às vezes tira a paciência. Eu entendo, porque às vezes acontece. Mas o que a gente faz? A gente não bate boca demais com essas pessoas. A gente só abençoa elas e segue a vida, sabe? Pra não ficar prolongando e acabar provocando das obras do instinto egoísta, que eu acabei de citar, que é ódio e ira. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Tem que abençoar e nem bate boca demais com essas pessoas, porque abençoa porque só Jesus na causa, né? Uma pessoa assim, só Jesus na causa. E ter fé. Ter fé é confiar naquilo que pra você é impossível. Que fé é acreditar naquilo que você não pode ver ou tocar, que no caso é Deus. Você crer nele, você ter fé que algo que você acha que não consegue pode acontecer sim pelo poder de Deus, isso é ter fé. É obedecer também, porque Abraão levou Isaac para sacrificar, ele teve medo, mas ele não disse não. Ele teve obediência, né? Principalmente. Essas coisas agradam bastante a Deus. A mansidão, né? Ser calmo. Não precisa de agitação, sabe? A gente tem que ser Jesus na terra. Ele veio para dar exemplo de como ser humano, porque a gente, por mesmo que a gente tenha as leis lá do Velho Testamento, muitos povos, eles ainda não eram 100% bons. No caso, eles eram pessoas bem, né, difíceis. Jesus veio também para mostrar como é ser humano, o que é amar mesmo o próximo. E ele
nos mostrou. E hoje em dia, sim, a gente tem uma grande referência, mas tem muita gente ainda que se perde. Porque tá no espírito enganador, né? Porque, como eu disse, o anjo de luz, o falso anjo de luz, que nos engana. E o que tá muito comum hoje em dia é a idolatria, né? Que é uma das coisas que não é do Espírito Santo. No caso, tipo, uma adoração, né, a Deus. É tipo um animal, vamos supor que é uma estátua de uma representação de algo que existe na terra ou no mar ou qualquer outra coisa. Eu não posso adorar dizendo, eu adoro isso. No caso também é cultuar. Você se curvar diante disso e você acreditar que isso vai salvar você ou que vai fazer algum milagre. Se acontecer, provavelmente não veio de cima. Porque se a Bíblia condena, os 10 mandamentos fala que não é para adorar e nem prestar culto a isso, por isso, aí sim acontece, o anjo de luz vem na sua vida, porque para o inimigo é fácil fazer alguma coisa para enganar você, continuar pecando dessa forma e indo contra o que Deus quer que ela faça de fato. Aí vai, faz ali, pronto. Você tá manipulado e cego. Você não vai mais... Quando você vê a verdade na sua frente, você vai achar que é mentira. Nossa, essa pessoa é louca. Nossa, eu tenho certeza que as pessoas pensam isso quando eu apresento o que realmente a Bíblia diz sobre algumas coisas. E é isso que eu sinto também, sabe? Por mais que eu tenha 20 anos, eu sei de bastante coisa que uma pessoa de 40 não saiba. Eu tenho certeza. Muitas pessoas de 40, 50 ou até mesmo da minha idade não saibam. Mas graças a Deus ele me escolheu desde quando eu era criança, que eu percebo. Porque não há só a mim, né? Claro que vocês também são escolhidos por estar aqui. E por isso o nome, Os Escolhidos. Mas tipo... Desde criança, Deus falava comigo. Eu não conhecia Ele, mas eu sabia que Ele existia. E às vezes, quando eu estava afastada, eu sentia falta dessa conexão que eu tinha quando eu era criança. Sabe? Dessa amizade que eu tinha. Eu conversava todos os dias sobre tudo com Ele. E Ele me respondia, sabe? Tipo, dialogando mesmo. Porque Deus, Ele fala com a gente, sabe? A gente não percebe, mas Ele sempre está ali, nos dando conselhos. Às vezes a gente acha que é a nossa consciência, mas muitas vezes é a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o nosso advogado. Ele é através dele que as mensagens de Jesus vêm até nós. Então você ouvir a verdade e também ouvir a voz do Espírito Santo é você ouvir a voz de Jesus. Quando eu descobri que é em João, tá, gente? Eu aconselho vocês a ler João. Mas não leiam por ler. Leiam prestando atenção em tudo, sabe? Para vocês gravarem muita coisa e vocês conseguirem levar isso pra vida. Quando eu descobri que Jesus fala através do Espírito Santo, nossa, eu fiquei tão feliz, porque tantas vezes ele já falou comigo e foi o próprio Jesus que falou, porque eu tenho certeza, porque teve uma vez que eu falava, ai meu Deus, eu queria tanto ser salva, mesmo que fosse para ser empregada aí no céu, para estar limpando ou levando os copos como uma garçonete, sabe? Para o reino, no reino, no caso. Mesmo que seja isso, eu estaria muito feliz, porque eu estaria aí contigo. Aí ele falou desse jeito, ele falou mesmo. Ele falou na minha mente, né? Que foi a voz. Que parece a voz da minha consciência, mas não é. Falou, você merece muito mais do que isso. E eu, nossa, nesse momento eu chorei tanto. Sabe? Foi tão incrível. Quando vocês começarem a escutar, se vocês já escutaram, e agora vocês vão perceber mais, vocês vão
a vida de vocês vai estar um pouco menos descomplicada, sabe? Você vai descobrir onde está errado e onde está certo, e você vai ter essa sensação ótima que é essa resposta, esse momento incrível que só o povo de Deus consegue. Então, vocês estão convidados para fazer parte desse povo, porque Deus está convidando vocês agora, todos os dias da vida que vocês tiverem durante esse mundo. Se você tiver 80 anos de vida, você teve 80 anos de oportunidade para encontrar Jesus e seguir Ele. Todo dia, eu acordei hoje, é mais uma oportunidade de estar passando o Evangelho e de continuar na jornada. É isso, eu acho que tomara aí que vocês tenham entendido alguma coisa. Se você tiver dúvida, é só mandar no WhatsApp e eu respondo. Lembrando que eu tirei bastante coisa daqui. Claro que eu também pesquisei pessoas que realmente seguem a Bíblia, que ensinam e explicam bastante, para poder também ter esse conhecimento que eu tenho hoje. Mas essas coisas que eu falei é o que eu escuto do Espírito Santo, são os conselhos que ele me proporciona e também que tem aqui, né?